Muitas pessoas tem gente hoje cobrando cada vez mais barato. Eu acho que a gente não vai conseguir se desvencilhar disso. Porém, em contrapartida, eu acho que o que eu posso fazer se eu estou começando? Ao invés de eu acabar, de eu sempre baixar o meu preço para tentar competir com quem está fazendo barato, você tem que fazer o caminho contrário. Você tem que se valorizar, aumentar a sua produção, melhorar a sua produção, para sair dessa galera, para se destacar e as pessoas te chamarem pelo seu resultado. Entendeu? Porque, por exemplo, essa não é a minha preocupação mais. Não é a minha preocupação competir com o cara que está começando, que está baixando o preço dele. Meu preço é 1.600 para ir gravar num dia. O cliente fala, achei um cara por 400. Não é a minha preocupação. O problema do cara, fecha com o cara que está a 400. Porque eu já estou em outra etapa. Eu já investi em câmera. Eu já tenho um produtor que cuida dos meus trabalhos, entendeu? Então, eu me destaquei. É isso que vocês têm que entender. Você tem que destacar e sair desse mercado que está se prostituindo para você crescer e elevar o seu mercado. A gente é prova viva disso. Muitas vezes a gente pagava. Você pensava que não, mas se você fechar a conta assim, calcular tudo certinho, no final das contas você fala, mano, o trabalho foi 10 mil, mas ainda saiu 1.000 do meu bolso. Só se considerar a hora que você dedicou ao projeto. Sim, às vezes você paga para trabalhar, mas você tem que entender que você está evoluindo e sempre colocando isso na balança. Eu fiz esse por 10, agora eu entrego um trabalho melhor, agora eu cobro 12. Mas eu entrego melhor porque já tenho experiência. Cara, então, você tem que se destacar. Eu acredito, né, eu sempre falo isso, que você tem o cliente que você merece e o cliente tem o fornecedor que ele escolhe. Né? Aí é que está o grande lance. Né? Então, é exatamente isso que você falou, cara. Se eu cobro, sei lá, 1.800 a minha saída, eu tenho o meu cliente que ele paga 1.800 e é aquela faixa de cliente que eu vou atender. Saca? Se eu quero pegar um cliente que eu vou pagar 2.500, beleza, eu preciso correr para aumentar o meu, enfim, o meu equipamento. A tua entrega, principalmente. A entrega, né, o conhecimento, né, o meu olhar também, entendeu? Bom, então eu vou começar a entregar isso, eu vou cobrar mais isso. Sim. Consegue. A gente é prova viva, a gente tem vários amigos do nosso meio que a gente fala, cara, você precisa de um produtor, você precisa melhorar. Ele fala, não consigo, eu não tenho verba. Você que está nessa fase, nessa situação, entenda que você consegue. Você pode dar a desculpa que for. Você fala, eu não estou em São Paulo, eu estou na Paraíba, eu estou não sei aonde, eu só tenho uma T4. Você consegue. Porque a gente é prova viva, pessoas do nosso meio que falam, eu falo, você tem que chamar a gente para trabalhar, chama a gente para produzir o seu trampo, chama a gente para somar no seu trampo. Eu não consigo, eu só cobro 1.000 do cara, eu tenho que fazer tudo. Dá o primeiro passo. Chama as pessoas certas, melhora o seu trabalho, melhora o resultado do seu trabalho, que hoje você cobra 1.000, amanhã você cobra 1.200. E você vai passando para as etapas, amanhã, depois você está cobrando 1.500, depois você está cobrando 2.000, depois você está cobrando 10. Você vai conseguir evoluir se você se propor a isso. Não faça o caminho inverso de querer disputar com o cara que está cobrando 400. Você consegue cobrar os 10, 20, 30 mil. Desde que você, aquilo que o Gui falou, desde que você se adeque à entrega daquilo. Então, você sabe, a gente acaba tendo informações ali entre os colegas, entre as agências. Às vezes a gente recebe outros orçamentos, você vê, o cara cobrou 4, eu faço por 1.000. Peraí, o cara cobrou 4, o que ele entrega por 4.000? Deixa eu olhar o Instagram desse cara, o Vimeo desse cara. Deixa eu ver o que essa produtora entrega nessa faixa de preço. Porque se eu faço mais barato, não é possível que esse cara tá metendo a faca e que ele tá entregando a mesma coisa que eu. Se ele tá entregando a mesma coisa que eu, cobrando 4 vezes mais, das duas uma. Ou eu tô cobrando muito errado, ou o cara tá cobrando muito caro. Normalmente a gente que tá cobrando errado, né? Quando a gente pega essas produtoras mais veiacas de mercado aí, que saca? Então isso é uma parada, tipo, cara, importantíssimo, assim. Tem uma parada que eu falo, que na verdade tem várias, né? Mas eu vou puxar umas aqui, que eu acho que vale a reflexão, assim, pra gente pensar junto. Tem os dois lados, né? Eu falo muito pro Adriano isso quando a gente pega uns clientes nossos que chamam a gente para coproduzir uma parada com eles. Cara, se você tá acreditando no teu filme, se você quer que eu acredite no teu filme, você mesmo tem que acreditar. Se eu vou abaixar meu cachê, se eu vou fazer um corre, se eu vou ligar pro Pacini e falar, mano, me ajuda, se eu vou pedir desconto numa locadora, eu tô acreditando. Aí eu vejo muita gente que não quer abaixar o cachê e tal. Eu entendo que nem aquele ponto que você falou, né,
vender o almoço para pagar a janta, que às vezes não tem condição, que precisa bancar a casa e tudo mais. Só que eu me coloco no ponto de, se a gente está querendo sair de uma faixa X para ganhar mais numa faixa Y, e a gente precisa investir para poder chegar nesse ponto, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A primeira coisa que eu falo, cara, abre mão do teu cachê. Já começa daí, investe no teu filme. Ao invés do teu cachê, pega uma lente, pega uma câmera, chama um produtor, investe e acredita no teu filme. Mas você tá falando com um filmmaker aí nesse momento? Com um filmmaker, estamos falando com um filmmaker. Tipo, de real, total, a posição que a gente tava ali no começo. De tipo assim, dá um passo para trás, para de cobrar, porque a gente tem muito cliente assim, saca? Colocar mais no filme e tirar menos um pouco ali no momento que você tá falando. Principalmente quando não tem um produtor, não tá acostumado a ter uma equipe no set. Quando é aquela pessoa que assim, vai sair correndo para trocar a bateria, tem que conversar com o cliente, pensar no almoço próprio, ou se tiver algum assistente junto. Então assim, começar a estruturar mais dentro do que é como o Gui falou, hoje o acesso à informação é muito grande. O que a gente está fazendo aqui é inclusivo, é a gente contar um pouco da nossa experiência. Então, assim, você vai ter meios de achar o que é um set maior. E você vai começar a moldar a tua cabeça como que um set maior funciona para que você se adeque, saca? Eu acho que esse papo é muito importante, muito legal a gente ter aqui. Principalmente para a galera que está começando e para a galera que também já está e acha que está meio travada. Sim. Porque não é fácil, né? A gente falou, tem que fazer, tem que dar o primeiro passo. Não é fácil, nunca vai ser fácil, porque você está um tempo trabalhando, cobrando tanto, a galera sabe. Sim. E aí como? Como é que eu vou passar, arriscar esse cliente que sempre me paga X e falar, putz, agora eu acho que eu mereço tanto e... É difícil, não é fácil, mas é por isso que a gente tem que lembrar, assim, a gente que é do audiovisual principalmente, tem que ter um planejamento financeiro, assim, muito... assim, não adianta nada falar tudo isso, você ser um puta profissional e não ter um bom planejamento financeiro, sabe, cara? Porque você tem que... Você quer sair de onde você tá, você quer dar um passo a mais, entendeu? Você quer ganhar mais, você quer estar em trabalhos mais legais, e hoje você não tá. E aí, como você vai fazer isso? Cara, então, eu penso que, assim, como eu tenho feito, assim, pra mim, eu comecei ganhando 200 conto diária. Vou dar o primeiro exemplo, assim, tinha minha T2 e uma cinquentinha, R$200 a diária. Fiz muito tempo, assim, daquelas baladas e tal, daí eu comprei uma 6D com uma 2405. Aí eu falei pro cara que me contratava, agora 350. E aí ele falou, não posso. Mas... para eu ter falado isso, eu já estava seguro de que o não dele não ia me deixar quebrado. Exato. Eu já tinha aumentado o meu network naquele tempo. Então, a gente tem que estar sempre organizando a nossa finança e o nosso networking tem que estar crescendo ao mesmo tempo. Então, assim, muitas vezes, nesse momento que você começa a cobrar mais, talvez você fique um tempo mais trampando menos, mas você tem que estar preparado financeiramente para isso. E entenda que vai vir clientes melhores. Porque ele falou. Porque, um exemplo clássico, esse cara que pagava 200 para ele, vai indicar para ele os mesmos amigos deles que só paga 200. Então, cliente ruim só traz cliente ruim. Se você tem um nicho de cliente ruim e só cobra 200, cara, o cara fala, vou indicar para o meu amigo o seu trampo. Só vai indicar para cliente ruim. Quando você começa a melhorar essa clientela, os clientes bons te indicam para clientes bons. Então, você tem que sair desse cara ruim. Com planejamento, mas você consegue sair. Não é impossível. Você tem que sair porque cliente ruim é bucha. Quanto mais o cara fala que na sua orelha, eu quero assim, eu quero assado, eu quero fazer aquilo outro, eu vou indicar para meu amigo. Esse cara é o bucha. E ele só vai indicar para cliente ruim assim. Exatamente. Isso que o Adriano falou é um grande ponto, cara. Sim. Porque indicação, né, é basicamente a maneira como esse negócio gira, né, exatamente. Cara? Boca a boca ainda tá é muito lá, forte. beleza, vez ou outra rola alguém interessado no seu trampo, porque viu seu Instagram, ok, mas indicação é muito mais, cara. Aqui em São Paulo, pra mim, foi tudo indicação, indicação. Até hoje. Tinha aqueles... Rola o medo. O cara que tá nessa fase de cobrar 200, foi o que você falou. Você tem que se resguardar para dar um passo a mais, mas rola o medo. Você fala, cara, se eu largar aquele cliente, eu não vou ter. Mas entenda, esse cliente ruim vai trazer só cliente ruim. Então, e quando você dá um passo, as coisas melhoram. É empreender mesmo. Então, tem que pensar na grana, tem que planejar o momento que você vai começar a falar não. Você tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para voltar atrás se realmente você não fez a coisa certa.
Mas é sempre correndo atrás de network e confiar nisso. Se você já tem alguns que já estão te dando um trabalho ali que você acha mais digno para você e você está pronto, confia que o cara vai começar a te indicar mais. A pessoa vai começar a indicar mais nesse patamar aí. E assim vai, cara. De lá para cá tem sido assim, a carreira vai embora. Até o final vai ser sempre isso. Eu tenho um ponto de vista que é o seguinte, eu concordo com você do lance do cliente ruim, mas eu vejo o seguinte, eu tenho muito na minha cabeça de como as pessoas te conhecem. Então, assim, se você me conheceu cobrando 200, na tua cabeça vai ser muito difícil de eu empurrar 350, porque você está acostumado a me pagar 200 a vida toda. Por que agora eu vou te pagar 350? Não me interessa que você trocou de câmera. Por que eu vou te pagar mais? Agora, quando você fosse apresentar para um Y, você precisa começar a pensar como você vai se posicionar para cobrar esse valor, porque provavelmente quando você cobrar 350, a tua entrega, volta naquilo que a gente falou, vai ter que ser melhor. A sua entrega sendo melhor, o teu cliente de 200 vai falar, mas por que eu não tenho igual do cara? Porque o dele eu cobro 350, com 200 não dá. Então, assim, eu acho que vai um pouco dentro disso, mas principalmente, assim, escolher melhor como a gente consegue se apresentar para as pessoas. No sentido assim, às vezes, como é que eu vou explicar isso de uma forma mais didática? Eu tenho uma teoria muito doida, que eu já falei algumas vezes para a galera, que é uma teoria da teia, assim. Tipo, cara, você precisa saber se posicionar. Às vezes, para eu trabalhar com o Gui, eu quero muito trabalhar com o Guilherme. Eu não vou conseguir chegar no Guilherme, mas, pô, o Pacini e o Adriano trabalham com ele. Eu vou pegar o exemplo dos câmeras aqui, o Luizinho e o Thiago, que chutou alguma coisa aí agora, trabalha com eles. Então, pô, de repente, eu me apresentando ali, eu vou conseguir me conectar aqui, que eu vou chegar lá. Então, pô, quando eu chegar no Gui, eu vou chegar com uma outra cara. Então, assim, teve muitos trabalhos que eu tinha contato de pessoas, sei lá, vou dar um exemplo hipotético, vamos supor que eu queria muito trabalhar com você. Eu já tinha o teu contato, porque alguém me passou em algum momento, eu tenho o seu contato guardadinho, eu sei quem é você, a gente já se viu no Instagram, sei lá. Eu posso te chamar para um 08 bola e falar, mano, me ajuda, ou eu posso ter um trabalho que, como o Gui comentou, é a tua estética, e eu posso te indicar para esse trabalho para você fazer comigo. Quando você me conhecer num trabalho que eu te indiquei, que eu te paguei, você vai ter uma visão diferente do que quando a primeira impressão, saca? Então, assim, eu me preocupo muito com esse lance da primeira impressão e do tipo de job que eu vou conhecer determinadas pessoas. É meio doido, assim, mas funciona, no sentido de que quando a pessoa te conhece ganhando pouco, fazendo um trabalho menor, ela vai vincular você àquele tipo de trabalho, inconscientemente, cara. Quando você conhece alguém que está fazendo um trabalho massa, gigante, ou que tipo, cobra um cachê gigantesco, naturalmente aquela impressão é que fica. Então, assim, eu comecei a escolher melhor no sentido de, pô, será que vale eu queimar essa ficha de eu ligar pro Pacini nesse job? Ou vale a pena eu esperar um pouco, pegar um job melhor e ligar para ele numa situação que eu esteja, sabe, em outro cenário. Aí volta naquilo que eu falei sobre saber fazer conexões, sobre ter técnicas para fazer conexões. É uma parada para a gente pensar. Será que vale a pena? Isso é natural na vida de qualquer pessoa. Eu falo que oportunidade aparece para todo mundo, sabe? Eu acho que são decisões que a gente toma na nossa vida, né? De às vezes sair de casa e ir num 0800 aí para conhecer gente que pode determinar essas e outras decisões que a gente vai tomar, o que vai acontecer com a nossa carreira. Né, se a gente analisa tanto a minha história, quanto a do Gui, quanto a sua, quanto a do Adriano, não foi uma decisão que a gente tomou, foram várias que a gente tomou que fizeram a gente tomar o rumo que a gente fez. Então, pô, de repente, voltando ali, né, na questão da pessoa saber se posicionar bem, saber aproveitar as oportunidades que ela está tendo, das mínimas que sejam, com a maior barreira de entrada que ela tenha, é saber se posicionar, saber conhecer as pessoas, saber se posicionar com as pessoas. Porque quando você conseguir cobrar 350 do Y, você, quando for ver um Z, você não vai cobrar 350, você vai cobrar um pouquinho mais. E assim você vai melhorando o seu trabalho, tendo mais dinheiro para comprar equipamento, e aquele cara que te pagava 200, ou ele vai achar outra pessoa que paga 200, que não tem problema, que às vezes a entrega é aquilo, ou ele vai começar a te valorizar e botar mais dinheiro no filme. Eu acho que também tem o tipo de cliente, né? Sim. Acho que o cliente, acho que ele é bem o perfil a faixa que você quer ganhar, né? Então, cara, a partir do momento que você começa, sei lá, pô, quero trabalhar com marcas, você vai começar a trabalhar com a marca, enfim, do bairro, né? Da tiazinha ali, enfim, ou tipo, sei lá.
eles vão ter um valor ali para investir, né? De mídia, de foto, de vídeo. Você tem que entender. Então, se você está naquela faixa, cara, você tem que se adequar àquela faixa, entender ali o ideal, né? E aí, a partir do momento que você vai se qualificando, você vai falando assim, pô, quero fazer publiça. E aí você vai entendendo o valor que o mercado paga, né? Por exemplo, hoje em dia a gente está conseguindo entrar no mercado publicitário muito mais fácil, né? Talvez pela nossa idade, pela nossa experiência, a gente está conseguindo entrar, mas a gente ainda não ganha como um cara que já está 10 anos, 20 anos no mercado de publicidade, fazendo direção de fotografia. Mas, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo ter o nosso espaço ali, mostrar o nosso trabalho, né? E falar, olha, a gente sabe fazer, olha aqui. A gente faz até questão de cobrar menos para poder entrar ali, entender como é que funciona e no próximo, bom, ajustando. Fiz o primeiro aqui, deu certo, a galera gostou, beleza, o próximo, né, o outro, beleza, eu estou me sentindo mais confiante, vou ser mais ousado. Isso não só na questão de cobrar, mas eu acho que na postura profissional também. Né? A partir do momento que você começa a ter uma postura profissional, que foi quando você me conheceu, você falou, pô, Guilherme, mano, tem um estúdio assim, assim, assado. Eu acho que é justamente a postura profissional que você tem. O que você imaginou? Você falou, pô, esse cara deve ganhar grana pra caramba, não sei o quê. Então, isso vem de um amadurecimento, né? Então, acho que tem outras coisas que estão envolvidas, sim, que a gente precisa aprender. E muita coisa a gente vai aprendendo ali com o caminhar, né, cara? Tem que ter isso em mente, isso que você falou de que, tipo, tem uma média de valor que o mercado X costuma pagar. Você tem que ter isso em mente que, tipo, no meu caso foi exatamente isso. Quando eu falei pro cara da agência que cuidava das baladas lá, que eu ia cobrar 350, foi o último trampo que eu fiz de balada na vida. Entendeu? Porque trampo de balada lá em João Pessoa na época era essa grana. Então eu passei de patamar para um outro tipo de mercado, onde meu trabalho era um pouco mais valorizado e eu ganhava mais. E aí sim, tem que ter em mente que você vai sair do mercado. Você não vai continuar fazendo... Provavelmente você não vai continuar fazendo o mesmo tipo de trampo querendo que a galera te pague. Não, eles nunca vão te pagar. Sim. Você que tem que ter em mente de correr atrás, evoluir para um mercado mais estruturado. E aí, ó, Pacini saindo de R$200 de balada para comerciais televisivos em João Pessoa, fazendo comercial de faculdade, publicitário, menino é brabo aqui, gente.